Seus direitos. As doenças reumatológicas incluem uma série de condições que afetam as articulações, os músculos e tecidos conjuntivos, causando dor e limitações no movimento. A fibromialgia é caracterizada por uma dor generalizada, cansaço e distúrbios do sono, enquanto a artrose envolve o desgaste da cartilagem nas articulações, levando a dores e a rigidez. As duas impactam significativamente a qualidade de vida, exigindo diagnóstico preciso e também tratamento adequado. Para tratar desses dois assuntos, eu recebo hoje a médica reumatologista Amanda Volsi. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e falar sobre esses dois temas que eu gosto tanto. A gente que agradece, doutora, até comentei com a senhora aqui nos bastidores que há muito tempo eu queria conversar com alguém sobre fibromialgia. Eu queria que a senhora, por favor, nos explicasse o que é essa doença, como ela afeta o corpo e quais pessoas têm o maior risco para esse diagnóstico. Então, a fibromialgia, como você já muito bem iniciou o nosso quadro, ela é caracterizada por uma dor difusa crônica, a partir de 3 meses de duração, associada a distúrbio do sono, principalmente um sono não reparador. Ela comete, em média, 3% da nossa população, é bem frequente no consultório do reumato, até 20% das nossas consultas são com pacientes de fibromialgia. É mais comum em mulheres, principalmente da meia-idade. No entanto, pode começar até mesmo na infância ou nos idosos, mas o mais comum é mesmo em mulheres entre 30 e 60 anos. Doutora, e é possível indicar quais seriam as principais causas ou os fatores que mais contribuem para o desenvolvimento da fibromialgia? Então, a fibromialgia, apesar de ser bem mais prevalente em mulheres, acometendo até 9 mulheres para cada 10 pacientes, ela não tem uma relação com os hormônios femininos. Atualmente está bem alta os estudos da fibromialgia e a gente tem conseguido estabelecer questões genéticas. Antigamente a gente achava que não tinha relação genética, mas hoje em dia nós sabemos que sim. Além disso, pessoas que passaram por grandes traumas durante a vida, e isso porque a dor da fibromialgia, Renata, ela não é uma dor psicológica, como muitas vezes a gente escuta, não é coisa da sua cabeça. Eu falo para o paciente, pode até ser, porque ela é cerebral. Então, não é que a dor seja psicológica, mas ela é cerebral, né? É um distúrbio na percepção da dor. Doutora, esses dias eu vi uma foto na internet, eu estava conversando com uma amiga que tem fibromialgia. E aí ela pegou e falou assim, Renata, eu quero te mostrar uma imagem, que é uma imagem que roda há muito tempo na internet, como se fosse possível demonstrar visualmente a fibromialgia. E era um corpo todo machucado, assim, com aquelas manchas roxas, aquelas manchas vermelhas, como se fosse algo inflamado. A senhora falou numa dor crônica, né? Então, quais seriam os sintomas mais comuns e como eles podem variar de pessoa para pessoa? Eu gosto muito dessa imagem, eu acho que ela representa muito como o paciente da fibromialgia se sente. Então, os principais sintomas é uma dor que ela pode ser em sensação de choque, de queimadura, pode ter formigamento nas mãos, nos pés ou até pelo corpo todo. Tem paciente que chega para mim e fala, doutor, eu sinto dor do dedão do pé até o meu fio de cabelo. E por que que isso acontece? Porque essa dor, ela é comandada pelo cérebro. Ela pode até iniciar como uma dor aguda que não foi tratada de maneira adequada, né, por qualquer que seja o motivo, e o meu cérebro vai sinalizando cada vez mais, olha, tem algo errado, até prejudicar o sono, prejudicar a memória. Então, os pacientes chegam com essa situação que a gente costuma chamar até de fibrofog, que é essa sensação de névoa mesmo. Por quê? Se eu tenho dor, eu não durmo bem. Se eu não durmo bem, eu não consigo reter minhas memórias. Então, é um prejuízo em vários âmbitos da vida da paciente. Doutora, e como é o diagnóstico? Porque não existe um exame laboratorial que ateste fibromialgia, né? Exato. Então, assim, o diagnóstico, ele é clínico, ele é baseado na anamnese, que é a conversa do médico
diagnóstico e no exame físico. Até os critérios de 2019, a gente usava os tender points, que são aqueles pontos dolorosos, mas hoje em dia eles não são mais usados para o diagnóstico, então o diagnóstico é baseado nisso. Mas claro que o médico reumatologista, ele vai sim pedir exames de sangue, por quê? É um paciente que vai precisar usar medicação, pelo menos no início do tratamento, então eu preciso saber como que tá o fígado, como que tá o rim, como que tá a tireoide. Além disso, será que essa minha paciente não tem alguma patologia, alguma doença que tá aumentando ainda mais essa dor? Não é porque ela tem fibromialgia que ela não tem um lúpus, por exemplo. Então, o médico ele tem que ser muito atento. O médico reumatologista, ele é um clínico na essência. Ele vai avaliar o paciente como um todo, não apenas a fibromialgia. Doutor, e qual é o tratamento recomendado? Como ele pode ajudar a controlar os sintomas? E ainda, existe cura para a fibromialgia? Não existe cura, nem para fibromialgia, nem para artrose. Elas são doenças crônicas, então eu falo para o paciente, você vai precisar de tratamento a vida toda. Significa usar remédio a vida toda? Não, você vai precisar de tratamento e acompanhamento. É baseado num tripé: atividade física, psicoterapia, acompanhamento com psicólogo e medicação. No início é bem difícil a gente ficar sem a medicação, porque o paciente ele já chega com um quadro muito extenso, muito arrastado, né? Muitas vezes já passou por muitos outros profissionais, lembrando que o médico capacitado para tratar a fibromialgia é o reumatologista. É uma doença reumatológica. Apesar de não ser autoimune, ela é reumatológica. Então, no início, é baseado, sim, em medicação. E se eu falei que é uma alteração no comando cerebral da dor, sim, são medicações controladas porque elas precisam atuar em nível cerebral. Doutora, a senhora já comentou, mas eu vou pedir para reforçar. Então, a fibromialgia pode estar associada a outras condições de saúde? Com certeza. Então, não é um diagnóstico de exclusão. Eu vejo isso muitas vezes nas redes sociais, né? E principalmente por eu ser membro da Sociedade Brasileira de Reumato, a nossa função é educar a população, né? A partir da hora que eu entendo o meu diagnóstico, eu lido com ele de uma forma melhor. Então, não é um diagnóstico de exclusão. Não aceitem esse discurso de nenhum médico. Eu posso ter fibromialgia e artrite psoriásica? Posso. Fibromialgia e artrose? Posso. E a fibromialgia, ela vai atuar intensificando as minhas dores. Então, às vezes, o meu lúpus está controlado, a minha artrite reumatoide está controlada, mas a minha dor da fibromialgia não está. Doutora, outra doença reumatológica que é interessante a gente conversar aqui, até em relação ao nosso público, e que a senhora já comentou, é a questão da artrose. O que é a artrose e como ela se desenvolve ao longo do tempo? Então, a artrose, ela também não é autoimune, assim como a gente estava falando da fibromialgia, ou seja, não são minhas células de defesa que estão me atacando. É um desgaste das minhas articulações. Então, se é um desgaste, ele vai ocorrendo ao longo do tempo, sendo mais comum, então, na terceira idade, nos idosos. A partir do momento que eu não tenho um fortalecimento muscular adequado, eu acabo descarregando na minha articulação. Eu preciso executar meu trabalho, minha atividade repetitiva. Se eu não tenho um músculo forte para isso, é a minha articulação que vai sofrer. E existe um tipo de artrose que é a secundária a algum trauma. Às vezes o paciente, lá no início, na juventude, sofreu uma queda ou um acidente no futebol, enfim. E daí ficou com alguma alteração anatômica na estrutura daquela articulação, de modo que a cartilagem se desgaste mais fácil. Doutora, e quais são as articulações que têm mais chance de apresentar artrose? Então, o mais comum que a gente observa é a artrose de mãos, né? Principalmente em mulher, a artrose dos joelhos. Antigamente, a gente achava que os pacientes com obesidade tinham maior chance de artrose pela carga que o sobrepeso atuava na articulação. Mas hoje em dia, não. A gente sabe que o tecido adiposo, o tecido de gordura, ele produz célula inflamatória que age na minha articulação.
Então, por isso que os pacientes com obesidade também têm mais chance de ter artrose de mãos, porque o componente é inflamatório. Então, hoje a gente até, eu preciso ressaltar isso, o termo correto não é mais artrose, é osteoartrite, porque o sufixo "ite" na medicina significa inflamação. E a artrose, ela tem sim essa parcela inflamatória. Então, o termo correto é osteoartrite. Doutora, e quais são os exames utilizados para o diagnóstico? Como que a senhora avalia esse desgaste da articulação e como é o tratamento? Então, o diagnóstico, conforme eu falei, o reumatologista é um médico essencialmente clínico, ele examina muito o paciente. A minha consulta, por exemplo, demora 1 hora, eu preciso examinar todas as articulações. Mas, muitas vezes, a gente vai lançar a mão de exames de imagem, principalmente quando essa artrose está numa articulação não muito comum, por exemplo, o ombro. Não é muito esperado eu ter uma artrose de ombro, né? Então, o que será que aconteceu? Será que tem também uma tendinopatia, uma bursite que está contribuindo para isso? Às vezes a ressonância, né? Será que está nessa fase inflamatória que eu comentei? Eu preciso quantificar essa inflamação. Doutora, tem algum aspecto, seja da fibromialgia ou da artrose, a osteoartrite, que eu não tenha perguntado e que a senhora ache relevante reforçar, destacar? Renata, eu acho assim, falar de exercício físico tá até redundante na medicina, né? Mas para essas duas patologias, assim, é imprescindível. O paciente, ele precisa entender que se ele não fortalecer a musculatura, é a articulação, são as juntas que vão pagar o preço, né? E na fibromialgia, por exemplo, o exercício físico, ele atua mudando os receptores da dor. Então, é uma atuação cerebral. Então, cada dia que passa, a gente tenta convencer os pacientes, né? No meu consultório, eu falo, vamos começar com 15 minutos de caminhada, mas vai ter que ser todos os dias. Você não toma o remédio para sua dor todos os dias? Então, esse que é o principal tratamento, você também vai ter que fazer todos os dias. Doutor, eu não aguento, dói muito. Eu entendo e eu vou deixar remédio para sua dor, porque como eu falei no início, a gente precisa de medicação, mas a nossa ideia é que você chegue a um ponto de que fazendo acompanhamento com um psicólogo, fazendo exercício físico regular, você fique sem medicação nessas duas patologias. E que o exercício se torne um hábito. Um hábito, exatamente. Doutora, eu gostaria de agradecer imensamente a presença da senhora aqui nessa manhã. Queria saber, pedir o endereço do consultório e também um telefone para contato, Instagram, tudo que a senhora tiver de contato a gente pede. Bom, eu agradeço muito o convite. A reumatologia é uma especialidade ainda pouco conhecida. Nós somos em aproximadamente 27 reumatologistas apenas em Londrina. Então, é uma oportunidade incrível poder difundir a especialidade, né? O meu consultório hoje é a Clínica Care, na Avenida Madre Leônia, quase ali esquina com a Ayrton Senna, na rotatória, né? 1377, na sala 605. Lá eu também estou com a doutora Ana Berti, com a doutora Ana Hermínia, que também são reumatologistas aqui em Londrina. Além disso, no meu Instagram eu posto bastante conteúdo, né? Ele apesar de ser o meu Instagram pessoal, eu vivo reumatologia 24 horas por dia, então tem muito de reumato. É @AmandaVolse, com VOLSE. Eu sou coordenadora da Comissão Jovem Reumatologista da Sociedade Brasileira. Então, é sim a nossa função difundir a especialidade para que os pacientes tenham um acompanhamento adequado. E o telefone do consultório? É o 94225. Daí pode mandar um WhatsApp, as meninas vão estar lá, a Thaís, a Pri, vão ter o maior orgulho em poder ajudar vocês. Então, repetindo o endereço, Avenida Madre Leônia Milito, 1377, na sala 605, é o edifício Palhano Premium. E telefone 99942-2225. Isso. Doutora, muito obrigada. Um excelente final de semana para a senhora e até uma próxima conversa. Muito obrigada.